E o Arena de Negócios essa semana vai trazer dois assuntos especiais. Ideias, condução aplicadas que fazem o boom do sucesso. Carreiras, educação à distância. Ela é segura? Dois temas importantes que com certeza agregarão no seu conteúdo. Fique ligado porque o Arena de Negócios dessa semana já está no ar. Emagrece, fortalece, melhora o colesterol. Queima caloria, ajuda no estresse do dia a dia. É café pra lá de bom, é Café Marita. É bom pro coração, aumenta o tempo de vida. É café pra lá de bom, é Café Marita. Venda, use, ouse, use. Um negócio, uma oportunidade. Sua independência. Seja uma revendedora Ouse Use. www.ouseuse.com.br. E o Arena de Negócios dessa semana vem falar de ideias revolucionárias. E nesse primeiro bloco eu recebo uma pessoa muito querida que vai contar pra gente como que essa ideia mudou, a ideia que ela teve mudou totalmente a vida dela. Eu estou falando com a querida Mãe Borbô, ela que foi a idealizadora do grupo das borboletas no Facebook, Fabiola Medeiros. Fabiola, querida, muito obrigada pela sua participação aqui. Fiquei feliz pelo convite, obrigada. Pra gente é uma satisfação muito grande, porque essa semana nós estamos falando de superação no Arena e você representa pra gente isso, superação. Não é demagogia, né, porque eu tô aqui do seu lado. A gente já se conhece bastante tempo né? também, né? A gente já fez trocamos muitas figurinhas. Mas quem olha a Fabiola hoje, Fábio né? Céu, você está a cara da riqueza dos sheiks árabes, amiga. Para tudo. Devagarinho a coisa vai chegando nos eixos, né? Não deixa de ser uma história de superação. Sim, com certeza, com certeza. E toda a história de superação vem acompanhada de dramas pessoais, de um monte de coisinhas, né? Até você conseguir chegar no seu objetivo, né? Com certeza. E eu queria saber, assim, de onde surgiu essa ideia do Clube das Borboletas? Você teria, assim, a noção que chegaria na proporção que tem hoje? Não, jamais. O clube, ele nunca teve a proposta de ser o que ele é hoje. O Clube da Borboleta, ele era, no início, grupo com 70 pessoas que eram minhas clientes de fotografia. E a gente usava o clube, que nem tinha esse nome, para eu aproveitar para agendar uma sessão, para mandar uma préviazinha dos trabalhos para a pessoa que fotografou comigo. Aí ela colocava uma amiga, colocava outra, e a coisa foi crescendo pela questão de gerar conteúdo. Se ele ficasse só na base de eu ficar colocando os meus trabalhos ali, ele não teria crescido como ele cresceu. O que aconteceu? Meus filhos são adultos, desde que eu comecei o grupo eles já eram adultos, né? Eu tenho um filho de 22 e um de 20 anos. Como essa turma que estava ali, o meu foco de trabalho eram gestantes e mães de crianças pequenas, né, se tratando da fotografia, eu não lembrava muito coisas que elas perguntavam. Então, por exemplo, elas chegavam ali e falavam sobre desfraude. Eu não lembro, eles são adultos. Você lembra mais ou menos, mas mesmo assim a gente está ultrapassada, vamos dizer, porque mudaram esses conceitos, o pessoal vem com ideias novas. Quando meus filhos nasceram, pra vocês terem uma ideia, nessa época, todo mundo que manjava de pediatria, coisa e tal, aconselhava que pusesse a criança para dormir de bruços para aproveitar não sei quantos % da oxigenação do cérebro. E hoje em dia, se você botar uma criança para dormir de bruços, a galera cai de paulada em cima porque diz que a morte de berço é causada pela criança estar dormindo de bruços. Então, olha só, para eu dar algum tipo de palpite nesse sentido, estava complicado. Então, o que eu fiz?
comecei a trazer pessoas que tinham filhos mais ou menos na mesma idade para gerar esse tipo de conteúdo e dar, trazer links, trazer matérias que respondessem essas perguntas. Com isso a gente fez o que é a necessidade, você encanta seu público. A pessoa ficou feliz de chegar ali com uma pergunta e ter uma resposta. Várias respostas. Né? Aí isso começou a fazer com que elas trouxessem mais amigas e mais amigos. Aí os assuntos começaram a diversificar. Então o que era só para gestantes e mães de criança pequena, começou a partir para a parte de mães de adolescentes, solteiras, né? Gente que não tem, é casada, mas não tem filho. Então o assunto começou a diversificar e hoje em dia ele é o que é. O clube ele é uma revista eletrônica, né? A gente traz as novidades e traz perguntas e respostas para o público feminino, o universo feminino em geral, sem uma especificação de uma faixa etária. Só o único, porém, é que tem que ter mais de 18 anos, né? Mas ele atinge todo esse público, todo o universo feminino. Na verdade, vou mais além. Ele hoje em dia ele é um grupo para a família, né? As pessoas que nos procuram em todo sentido, desde para fazer uma pergunta a respeito do supermercado, ela está fazendo aquela pergunta com foco na família dela. Com certeza. Né? Então, eu ainda é um grupo composto exclusivamente por mulheres, mas 99% está ali já buscando soluções e tentando agregar alguma coisa para a família dela. Com certeza. Eu tô lá, eu sei como que acontecem as coisas, né? Da demanda, do derramamento de sangue, meu Deus. Básica, normal, né? onde junta muito ser humano, não é? Né? Todas as seres humanas participam, estão acompanhando a gente. Exatamente. Agora, né? Com certeza estão sendo muito bem lembradas e reverenciadas porque são mulheres ali muito felizes, porque se amam, são mulheres que opinam sem ter medo dos questionamentos, porque quando há ali um burburinho muito agressivo, já vem uma moderadora e já... Tem 70 pessoas na equipe para justamente ponderar. O pessoal vem muito mais forte assim, tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, mas ela termina quando você infringe direitos de outras pessoas. Então a gente está ali para garantir com que as leis federais sejam cumpridas dentro do grupo, a gente não vai deixar acontecer nada ali que esteja fora, que seja ilegal, né? E a gente vai fazer com que se cumpra a coisa certinho. Seu direito termina onde começa o direito do outro. Com certeza. Então é aí que a gente corta os iriguidum que acontece lá dentro de vez em quando. E eu amo, e todos nós amamos, né? Faz Conta parte. pra mim, quem é a Fabiola Medeiros? Eu sempre falei que a minha maior qualidade era ser mãe. Porque depois que os filhos da gente nascem, você acaba desenvolvendo 1001 talentos por conta do seu filho. É por eles que a gente faz tudo, né? Então, assim, o grande divisor de águas em quem era a Fabiola Medeiros e quem é a Fabiola Medeiros foi o nascimento dos meninos. A partir daí que eu descobri meus talentos, descobri minhas fraquezas, descobri minhas virtudes, né? Então, assim, eu falo quando alguém diz assim, como é que você definiria a Fabiola? A Fabiola é a mãe, né? E com essa história de mãe, até na hora que a gente começou, você falou que é a mãe do Clube da Borboleta. É, a Borbomãe. Eu sou a Borbomãe, né? Eu incorporei mesmo essa história desde 1994, tá? Que é quando nasceu o mais velho. Eu acho que a melhor definição para mim é mãe. Eu quero resolver o problema da pessoa, eu quero dar colinho quando a pessoa tá com problema. Eu dou a bronca assim, fico brava, tiro o chinelo e falo ai, 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 né? Isso para todo mundo, mas é só ameaça, só pega o chinelo e ai, 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 né? E a pessoa que tá fazendo tudo para que tudo siga em ordem e que fique todo mundo feliz. Essa é a definição da Fabiola. Fabiola, para quem não sabe, ela aqui no interior paulista, em Ribeirão Preto, aliás, de uma forma nacional, porque mentora do Clube da Borboleta, hoje ela tem aí mais de 215 mil seguidoras. 15 mil. Né? Então é uma pessoa de uma personalidade muito forte, uma grande influenciadora das mulheres aqui no interior de São Paulo. Posso fazer uma abordagem? Como? Que eu acho muito interessante. As pessoas procuram muito a gente, quando fala de grupo, as pessoas procuram muito a gente para poder falar, eu quero investir. E aí eu andei vendo isso, vendo aquilo, um grupo assim, um grupo assado, com relação à influência.
Eu vou deixar uma métrica bem legal para o pessoal que sempre faz essa pergunta para nós. O programa é voltado para negócios. Existe uma métrica muito interessante para você ver onde você vai investir a sua empresa, né? Vai fazer com que a sua empresa colha alguma coisa, seja no virtual, seja, né, na mídia impressa. Você precisa estar ciente do tamanho do engajamento disso. Então, uma pessoa vira para mim e fala: poxa, o grupo tem 215 mil pessoas. Do mesmo jeito que tem o meu grupo, que tem blogs, que tem páginas, que tem 200, 500, 1 milhão de pessoas seguindo. Isso não quer dizer muita coisa. O que você precisa analisar é o engajamento desses seguidores. Num grupo que nem o meu, que tem 215 mil pessoas, o que seria o engajamento? Quantas curtidas tem por post? Se o post teve, vamos supor, eu tenho 215 mil e o post teve menos de 100 curtidas, não há engajamento, né? Isso não acontece lá no grupo, né? Todos os posts, eles vêm acompanhados de muitas curtidas. Post no vácuo, que o pessoal fala. A pessoa postou e não teve resposta. Não há engajamento, tá? Evento. É um grupo, é uma página, é um blog que promove eventos. Quantas pessoas aparecem nesses eventos? Se não deu 100 pessoas num grupo com 215 mil, não há engajamento, né? Quem posta nesse grupo, nesse blog, seja lá o que for, são só os administradores? Tipo, você entrou num grupo que tem, exemplo, 100 mil pessoas, e você chega lá, só tem post da administração. Não há engajamento. Então não adianta colocar aquele monte de seguidor para dentro ou comprar seguidores. Tem a galera que compra seguidor para Twitter, compra seguidor para blog, para fanpage. Tem os mecanismos aí para fazer isso. Então você tem que ver o engajamento. Se não tem pergunta e resposta numa postagem, não há engajamento. É seguidor robô, né, que o pessoal fala. Ou então simplesmente for botando gente para dentro e vamos desenvolver? Não desenvolveu. Então, quando você estiver fazendo essas análises, isso é muito importante. É um blog, ou um site, ou uma fanpage, ou um grupo que gera conteúdo? Isso é importante. A pessoa que só copia conteúdo do lado e cola de cá, tem muita interação. A base do sucesso do grupo é a interatividade. Não importa que de vez em quando o bicho pega, a pessoa, deu treta lá. Nós estamos num universo com pessoas que pensam diferente. A única coisa que a gente tem que controlar é quando as pessoas não excedem esse limite do que é apenas você divergir para agredir. É aí que começa a treta, né, que a gente fala, e a gente tenta contornar. Mas isso é importante, a diferença de opiniões é muito importante, é isso que faz o grupo funcionar. Se todo mundo concordasse com tudo, uma coisa não ia pra frente. Isso é muito saudável, essa divergência, né? Então, a pessoa que está querendo investir, aí olha e fala, nossa, que legal, o grupo tem 215 mil pessoas, uau! Isso não quer dizer nada. Não no nosso caso, que tudo isso que eu falei, o grupo tem. Posts com 2, 3, 5, 10 mil comentários, 10 mil curtidas, isso é muito importante. Quer dizer que há interação e há essa coisa de participação, né? O engajamento é muito importante. Então, toda vez que a pessoa me pergunta a respeito do grupo, pelo tamanho, tá com 215 mil pessoas, tem que sempre pesar isso, né? A pessoa, eu vou investir num grupo X, num blog X, eles estão lá com 100 mil pessoas, mas será que tem engajamento? Essa é a pergunta. Então, antes de investir, fazer qualquer tipo de coisa, veja essa questão do engajamento, que isso é importante. Porque, na realidade, o engajamento nada mais é que a segurança do seu retorno. Né? Exatamente, né? Eu vou dar um exemplo bem importante. Eu tenho, se você precisar, depois eu te mando. Tem umas fotos bem interessantes a gente fez em consultórios médicos, que antigamente você chegava e estava todo mundo na revista, né? Aí hoje em dia você chega e está todo mundo no celular. Então, qual o engajamento que aquela revista está gerando agora? Né? E comparativamente, já todo mundo pendurado no celular. Então, são esse tipo de paralelos que a gente tem que fazer. Sempre, né? A gente tem falado muito disso quando o assunto é tecnologia.
como que a internet veio para ser o divisor de água Justamente. na vida das pessoas. Ela não veio substituir, mas ela garantiu uma boa fatia do mercado hoje em dia, porque as pessoas estão muito conectadas, né? Fabi, diante de tudo isso que a gente comentou, nós sabemos que você assumiu um papel muito forte como mentora do grupo, como influenciadora do grupo. E eu queria te fazer a pergunta, existe alguma coisa que te preocupa no grupo? A gente preocupa com tudo, né? Você queira ou não, o fato de você estar em evidência, tanto eu quanto as coordenadoras do grupo, é muito complicado. A gente tem que passar boa parte do tempo da gente se policiando. Eu falo que dentro do meu grupo, na parte de coordenação, eu peguei as melhores mentes. O pessoal que está trabalhando com a gente agora ali, são as melhores mentes que estavam disponíveis ali, as pessoas que mais se destacaram, porque são pessoas excepcionais. A gente pegou o que tinha de melhor, nós demos uma peneirada no que tinha de melhor de mentes, né? De pessoas criativas, executivas, pessoas com tino comercial, pessoas com perfil de geração de conteúdo. Nós pegamos o que tinha de melhor e está ali. Mas isso não basta. Não basta que ela seja melhor na área dela, ela ainda tem que se policiar para ela não acabar, às vezes, sendo um mau exemplo, vamos dizer assim. Uma pessoa, por exemplo, que a gente não influencia nas escolhas de uma coordenadora, por exemplo, mas a gente orienta ela, tipo, você tá na vitrine. Então, se você é uma pessoa que chega no seu perfil e só reclama o dia inteiro, só manda indiretinha pros outros o dia inteiro, você tá ali só fritando A, fritando B, tem gente que se especializa nisso, acorda de manhã, vai lá e ela decidiu que vai fritar uma empresa, vai fritar, né? Um profissional, né? A pessoa vai ali descascar. Se você entra num perfil que só tem esse tipo de atividade, ela foge do que a gente esperava, que é uma pessoa positiva, que vai trazer bons exemplos, que vai motivar outras pessoas, que na verdade ela está jogando a pessoa para baixo, assim, né? Então, hoje em dia, a principal preocupação do grupo, já que a gente tem essa influência, né, a ponto de, vamos supor, a pessoa ver um brinco em uma de nós e a pessoa querer um brinco daquele, já chegou gente em salão de beleza com foto minha, por exemplo, que saiu em revista e pediu pro profissional, eu quero o cabelo igual dela. Você quer ou não, é uma influência. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não causar outros tipos de influência também. Então a gente se policia. Essa aí acho que hoje é a maior preocupação, não só minha, mas de todas essas mentes brilhantes que trabalham com a gente nos bastidores. Tem muito assunto, né? Tem, nossa. Deixa a gente conversa, que vamos voltar aqui para nossa pauta concernente aos eventos, tá? A gente tem visto aí que muitas coisas estão para acontecer, muitos que eu participei, que eu amo, entendeu? Eu queria que você comentasse, desse uma atenção para essa observação agora concernente aos eventos do clube. Você tem aí já alguma coisa? Assim, a gente faz é o que eu falei de engajamento, né? A gente, para manter o engajamento, a gente sai do virtual para o real, eventualmente, né? Antigamente era uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, e agora ele virou semanal. Toda semana tem evento para a gente conseguir justamente resgatar, arrebanhar essa turma, né, que acompanha a gente, né? E a gente tem das mais diferentes finalidades. O importante é que 99% deles é voltado para ter algum fundo social, tá? Então, por exemplo, esse ano nós já fizemos 2 campanhas de doação de sangue, lotado. O Hemocentro ficou assim, como assim? Um dia frio, 7 horas da manhã, tinha quase 100 pessoas lá dentro. Depois, com o passar do dia, deu mais de 100, né? Então, assim, a gente consegue fazer esse tipo de mobilização. Os outros eventos, a gente sempre pede pro pessoal, o evento é gratuito, a gente não cobra nada para participar, mas você precisa levar uma doação de leite, fralda geriátrica, agasalhos, né? Então, todos têm uma pegada social. Já que a gente consegue mobilizar tanta gente, né, a gente pega e faz uma pegada social. E pegadas também de capacitação e de motivação, né? Que é esse que você gosta. Ela gosta eu amo! Ela gosta do Bobo Business. Eu tô contando assim, já tem data definida? 4 de julho. Uau! 4 de julho. Atenção, seguidores do Arena de Negócios, nos encontraremos. Meninos e meninas, né? Não é um evento só para mulheres. Para gerar... não vai ser só, esse ano não vai ser só para mulheres? Não, porque o pessoal do condomínio, lembra que eu contei para você? Entrou o pessoal que a gente tem uma sede agora,
fica lá na Avenida Independência. E esse evento dessa vez foi proposto pelo pessoal lá da sede. Então aí vem meninos e meninas no evento dessa Eu vez. me sinto muito feliz em dizer que eu fui assim privilegiada em ter participado do primeiro. Sim, né? Fizemos Foi... o Toma Lá da Cá. Exatamente, foi né? mesmo, exatamente. Maravilhoso. Que foi um encontro entre mulheres e empreendedoras. Saíram muitos bons negócios de lá. Com certeza, Muita tem gente, até hoje, parceiros, meninas que estão Com na área certeza, lá no grupo empreendedora. também. Tem algumas pessoas muito especiais que começaram lá no ano passado e estão com a gente até hoje. Foi no ano passado? Foi, né? Não, Não, 2015. 2015. É porque aí o ano passado a gente até pensou em fazer, mas eu tinha acabado de operar. Exatamente. E aí não virou. Mas esse ano Foi maravilhoso, me alimentou muito, trouxe assim, uma visão maior, uma amplitude maior para trabalhar com as mulheres e até hoje eu tenho certeza que as parcerias acontecem, né? Com certeza. Todos nós temos metas. A gente não vive sem meta. Qual que é a meta do clube para ainda 2017? Esse é o grande também X da questão, gente. Eu sempre falo, às vezes até em questão de relacionamento, o pessoal me perguntou porque eu fiz 25 anos de casado esses dias. Não são só flores, viu? Só avisando. Não é aquela coisa de filme. 25 anos de casado, o negócio vem aos trancos e barrancos, mas vem, entendeu? Muita gente perguntou qual era o segredo, né, pra você continuar, manter um relacionamento por 25 anos e a gente não se matou, né? As metas são muito importantes. Num relacionamento você tem que ter metas. Se você tá só, sabe, indo a coisa for fun, né, só pela diversão, uma hora acaba. Você tem que ter metas para tudo. Para os relacionamentos a gente tem que ter metas. Você tem que ter um projeto em comum. O mesmo acontece com o clube. A gente coloca metas que promovam o engajamento, que todas as pessoas estejam focadas em cumprir essa meta. A nossa próxima meta é chegar aos 500 mil membros, né? Porque a gente acha que isso vai abrir mais portas ainda para as pessoas que estão nos acompanhando. Se hoje em dia você faz uma pergunta no clube e você tem 100 respostas diferentes, com 500 mil membros a sua gama vai aumentar muito, né, numa resposta. Porque é uma coisa interessante que acontece. A pessoa podia estar pesquisando no Google o que ela precisa, mas acontece que essas pessoas não estão procurando apenas uma resposta para aquela pergunta dela, elas estão procurando uma indicação pessoal para aquela questão dela. Ela não quer que, por exemplo, assim, ela pegar e digitar no Google, procuro encanador. Aí vai aparecer um monte de post de link patrocinado e os outros que são relevantes para o Google, que depois uma hora a gente fala sobre relevância no Google também. Mas elas estão procurando a indicação, que é aquela coisa pessoal do boca a boca. Ai, amiga, eu contratei um encanador, ele é ótimo, ele foi lá. É isso que elas querem ouvir e essa é a missão do clube hoje em dia. Promover as indicações para esse lado humano da coisa. Fabi, lidar com mulheres não é fácil, né? Não, é muita TPM. Os desafios que vocês têm ali no grupo, quem acompanha. E eu queria te fazer uma pergunta até um pouco pessoal. Existiu algum fato, alguma situação que deixou uma marca, que se você pudesse apagar, você apagaria, resgataria? Com certeza, alguma coisa assim? No desenrolar da história toda, né? São 4 anos, estamos indo para 5 anos de clube. Você acaba passando por situações delicadas, não só por divergência de ideias, também como por prioridades, né? Então eu sempre coloquei quando eu estou falando de clube, a prioridade é que ele desenvolva e que ele cumpra a missão dele. E muitas vezes as pessoas deixavam com que anseios pessoais delas viessem em primeiro lugar e a gente tinha que ficar lembrando essa pessoa. Não, isso aí é uma questão pessoal sua. Eu não vou deixar isso, nem toda a coordenação. Nós vamos deixar com que isso interfira no bom andamento do nosso clube. E aí isso acabou provocando algumas divergências maiores que infelizmente tiveram um final não muito feliz. Não gostaria que isso tivesse acontecido, mas agora, depois de tanto tempo passado, eu ainda avalio como positivo. Foi positivo, faz parte do desenvolvimento, faz parte de aprendizado. Eu acho que todo mundo saiu muito mais sábio de tudo isso, de todas essas pequenas coisinhas que aconteceram. E
vamos tirar, né, aquela história, se você não saiu feliz da situação, pelo menos você saiu mais sábio, você aprendeu alguma coisa com ela. Infelizmente, aquela história, nem sempre você aprende da melhor maneira, às vezes você aprende de uma maneira mais dolorida, né, mas aprendeu, valeu pela experiência, né, e pelo aprendizado. Com certeza. Quem quiser fazer alguma parceria com o clube, né? Quem quiser anunciar, porque já que a gente comentou tanto do potencial no início, como que faz? Ele nunca foi o objetivo do grupo, jamais foi o objetivo do grupo, mas chegou num ponto em que as pessoas veem esse engajamento, nossa, a gente falou tanto de engajamento, né? Precisa até trocar a palavra, né? Essa interatividade, essa união, né? Esse fortalecimento, né? Esse feedback todo que ele dá, né? Então, é inevitável que as pessoas quisessem fazer sua marca estar associada a uma coisa assim e fazer com que a sua marca fosse vista por um público que interage tanto. Quer dizer, se a pessoa está respondendo é porque ela está vendo o que está sendo postado, né? Então isso é inevitável e a gente, para não virar bagunça, porque senão a galera começava só a anunciar, adeus engajamento. Né? Quando você entra num lugar e só tem propaganda, você não fica ali. Você quer conteúdo. Então a gente teve que organizar a coisa de forma que realmente você pudesse fazer um anúncio ali, mas sem atrapalhar o bom andamento, e a gente criou um departamento comercial, onde nós temos uma equipe que sai para atender, a gente nunca aborda as pessoas, oi, tudo bom, você quer anunciar lá no grupo? A gente espera a pessoa vir até nós e manifestar esse interesse, né? Eu gostaria de anunciar. Aí a gente pega e passa os planos, porque uma coisa importante que aconteceu também, isso foi um amadurecimento, a gente não criou o grupo para ser uma central de anúncios. Então a gente fez coisas erradas no começo, tipo, a gente deixava a pessoa, por exemplo, eu vou sortear esse copo em troca de curtidas. E isso não dava exatamente o retorno que a pessoa esperava. A gente quer que a pessoa, já que a pessoa foi lá e deu um copo pra gente sortear, a gente gostaria que ela tivesse sucesso com isso. Então a gente aprendeu com o passar do tempo que só isso não era o suficiente e não ia deixar o anunciante feliz. Então a gente criou planos de anúncios. Então isso foi genial, tem surtido muito efeito. Cada caso é um caso. O pessoal do segmento de alimentação tem uma abordagem diferente do segmento de estética, que tem uma abordagem diferente do segmento de ensino, e aí a coisa vai. Então, para isso tem um departamento hoje em dia, para promover essas negociações de uma forma que realmente traga benefício para quem está investindo. Mas foram anos de estudo e de que telefone ele entra ou manda um e-mail para onde? Manda no contato @clubedaborboleta.com.br. Bastante importante lembrar que não tem S, o pessoal fala Clube das Borboletas, e aí depois manda um e-mail errado, o e-mail nunca chega. Aí a pessoa, por favor, né? Eu mandei o e-mail e a pessoa não me respondeu simplesmente porque ela mandou o Clube das Borboletas e não existe esse S. Então é contato@clubedaborboleta.com.br. E o inbox não funciona? O inbox meu, pessoal, foi bloqueado há muitos anos, mas o inbox da fanpage Clube da Borboleta funciona. Tem uma equipe de 5 pessoas que se revezam, não responde às vezes na hora, mas dentro de um prazozinho o pessoal responde, funciona, que é uma beleza. Fá do meu coração, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Chama mais, a gente gosta de vir aqui. E chama a gente também, nós estaremos lá. Com certeza, a gente está com uma nova grade ali, com umas novidades e depois a gente conversa. Demorou. Tem uma novidade. Sabe que vocês são especiais, eu tô nesse projeto acompanhando desde quando não tinha nem 5.000 pessoas. Exatamente. Foi muito rápido, né? A gente, de repente, um dia parou o Ribeirão Shopping, dia a gente estava com 40 mil membros, depois de repente virou um negócio, uma proporção. Um ano depois a gente está com 215 mil pessoas. Os eventos, os brechós, os pets, né? E se precisar fechar um parque, a gente fecha. Se precisar fechar a cidade, a gente para. O importante é isso. Tudo que a gente se propõe a fazer sempre lota. Né? O brechó, tinha 600 pessoas no brechó. Foi muito legal. Que é um evento 100% focado em... Como fala, Jesus? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Que é o assunto do momento. Consumo consciente, né?
você fazer uso daquilo e depois não simplesmente descartar, fazer circular a economia, fazer circular a moda. O pessoal saiu dali feliz da vida com roupa, com uma blusa de R$10, que é essa que eu estou usando, por exemplo. Né? É muito legal isso, olha que bacana, circulou. Né? Fora a interação, a aproximação, de sair do e a virtual, pegada que isso social, não o tem pessoal preço. fez doações lá, foram 500 peças de agasalhos doadas. Olha que delícia. 500 peças é muita coisa. Teve gente que falou assim, eu não tenho nada para doar em casa, foi lá no Brechó, escolheu peças boas, comprou as peças e foi lá e levou para doação. Fantástico isso, fantástico. Com certeza. Minha Flor, mais uma vez, muito obrigada eu que pela sua agradeço. participação aqui Tem no Arena. novidade já para você. Vamos depois que nós vamos. conversa. Agradeço, muito sucesso. Estou lá para o que precisar. Graças a membros como você, é isso que eu falei. Parece que a gente escolheu tudo que havia de melhor na sociedade, né? na humanidade, e colocou lá dentro do grupo. As melhores pessoas estão lá, essa aqui é a prova. A outra que está vendo a gente ali, ó. Ó que pessoa, olha que ser humaninho aquele ali também. Borboletas espalhadas. Para quem já caçou Pokémon, nós nos perdemos caçando borboletas. Vamos caçar borboleta, que é mais legal. Sim, com certeza. Vamos caçar agora notas de 500 euros, que esse chova, né? Não, com muita certeza. prosperidade. É tudo consequência, é consequência. Trabalho bem feito, com honestidade, com transparência, na legalidade. É consequência, a coisa flui, né? Porque se você está andando na linha, você está no caminho da retidão. Então a coisa flui como ela deverá fluir. Se você está fazendo tudo direitinho, as notas de euros, elas vão acabar chegando, sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Quem quiser entrar pro clube, entra pela fanpage, Clube da Borboleta. Quem quiser. No portal www.clubedaborboleta.com.br, não tem S. E tem o Instagram também, é só chamar que a gente põe você pra dentro. Que eu amo, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência veio uma entrevista muito especial falando de educação. Não saia daí, porque o Arena de Negócios volta já já. Que emagrece é Café Marita. Acaba com a ansiedade, levantando seu astral. Emagrece, fortalece, melhora o colesterol. Queima caloria, ajuda no estresse do dia a dia. É café pra lá de bom, é Café Marita. É bom pro coração, aumenta o tempo de vida. É café pra lá de bom, é Café Marita. Venda, use, use. Um negócio, uma oportunidade. Sua independência. Seja uma revendedora Use. www.ouseuse.com.br. Nesse bloco do Arena de Negócios, nós vamos falar sobre carreiras. Se já está difícil o mercado para quem tem uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, imagina para quem não tem. Sobre esse assunto, para debater conosco, eu trago aqui o empresário e professor universitário Alexandre Gazeta, que também agora é parceiro aqui do Arena de Negócios. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Marlene. É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A gente tem visto que cresceu muito o mercado das universidades online, né? Não sei se é o termo correto falar assim, né? Mas do ensino à distância. Ensino né? à distância, educação à distância. De cara, eu já quero te perguntar se é garantido para o profissional que realmente ele vai ter ali, vai alcançar o que ele almeja através desse ensino. Bem, quero agradecer mais uma vez a participação no seu programa, parabenizá-la pelo sucesso e dizer que o ensino à distância, ou a educação à distância, que é um termo mais abrangente, mais correto, ele tem sido uma crescente no Brasil e no mundo. Mas no Brasil especificamente, ele ainda não atingiu todos os patamares necessários. Para você ter uma ideia, Marlene, nós temos ainda cerca de 20 milhões de adolescentes, de jovens entre 18 a 25 anos em idade escolar. Então, ele
tem o potencial ainda de atingir uma grande quantidade de pessoas, de jovens, absurda. Se a gente pensar num país que atravessa por uma crise imensa, em que as pessoas precisam se qualificar e ao mesmo tempo precisam de trabalhar, não é? E nem sempre, vamos pensar nos grandes centros urbanos e até mesmo nas pequenas cidades, pequenas e médias cidades, em que o tempo ele é um fator determinante, nem sempre essas pessoas têm essa disponibilidade de se deslocar e essa flexibilidade como a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, a relação tempo-espaço mudou bastante. Por isso que a educação à distância não é uma garantia, mas ela é, sem dúvida alguma, uma ferramenta, eu diria, fundamental hoje, que nós, cidadãos, né, temos a mais um diferencial para assegurar nossa competitividade no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, não é o determinante, mas ela é, sem dúvida alguma, uma ferramenta importante que tem ajudado e ainda há um espaço de crescimento muito importante para ajudar no crescimento do país, econômico do Falar país. de educação no nosso país Da superação da crise, né? Não, mas, assim, não somente da crise, da educação, nosso país é algo que não investe, né? Muito pouco. É uma situação muito delicada, porque a gente vai entrar em questões políticas e o foco do programa é negócios, não é política. Mas, entretanto, as empresas não vão bem se o cenário econômico, que é provocado pela política, não está bem. Eu inclusive tenho... eu estou tentando voltar para o doutorado, né? E a minha tese é de que nós não temos uma política nacional, um sistema, uma política nacional de educação à distância no Brasil. Quando você pensa na saúde, você pensa no SUS. Você pode falar assim, o SUS não funciona. Mas você não pode falar que não existe um sistema único de saúde no Brasil. Tá certo? Existe um sistema que é o maior do mundo. Ele funciona mal, mas existe um sistema único. Então você pensa no SUS. Tanto é verdade que há muitas cirurgias, muitos procedimentos médicos que os planos de saúde não cobrem e o SUS cobre. O mesmo não acontece quando você pensa na educação em nível superior e especificamente na educação à distância. Então, houve-se um arremedo, uma tentativa de se fazer uma política nacional de educação à distância que é a chamada Universidade Aberta. Foi um tremendo fracasso. Você tem polos de educação da Universidade Aberta que são um absurdo, são muito piores do que as presenciais. Então, paradoxalmente, aquele que deveria mostrar o que é a qualidade em educação, que é o governo, mostrou o contrário. Tá? Não estou partidarizando a discussão aqui. Estou só constatando um dado que vários cientistas, vários trabalhos acadêmicos mostram e constatam isso. Então, hoje nós temos muitos avanços, sim, é verdade, em termos de padrões de qualidade, referenciais de qualidade do que é e como se deve fazer a educação à distância no país. Mas nós precisamos ainda dar um salto de qualidade, precisamos ter uma política nacional de educação à distância consistente que atenda principalmente aqueles que precisam da educação à distância, que são os menos privilegiados. Não somente a educação à distância, mas que precisa de educação, porque a empresa precisa, só vai te contratar referente à sua qualificação. E o dado melhor, eu posso dizer, porque assim, eu vou falar um pouco da minha trajetória. Eu fui aluno de escola pública a minha vida inteira. Também fui aluno de escola pública. Eu estudei desde da pré-escola, né? Não quando tinha... Não vamos falar muito para não revelar nossa idade, né? Mas eu estudei do ensino fundamental até o ensino médio. Somente um ano fiz ensino particular, mas o último ano, e não vou atribuir a esse último ano o fato de eu ter ingressado numa universidade pública. Mas eu tive também a possibilidade de fazer uma universidade pública. Então eu fiz minha graduação na Unesp, Ciências Sociais da Unesp, e mestrado em Ciência Política pela Unicamp. Depois eu fiz
duas complementações, por ensino à distância, uma em filosofia e outra em pedagogia. E eu digo o seguinte, a educação à distância, como muita gente já veio me perguntar, não é educação de longa distância, um curso vago. Ela é uma educação que tem um peso tão ou maior, ou em nível de dificuldade, ela é mais consistente e cria habilidades e competências no aluno que são muito importantes, inclusive para ele aplicar no seu dia a dia, numa empresa e no mercado de trabalho e nas suas atividades corriqueiras. Seria esse o diferencial do EAD? Seguramente. Então, por exemplo, para você fazer um curso à distância hoje, você precisa ter a autodisciplina. O que mais a gente percebe de um jovem, de um adolescente que sai da escola hoje? A questão de disciplina. Eu falo como empresário. Você vai contratar. Tem que usar disciplina na Exatamente. vida, Você né? vai porque o que acontece? O candidato que ingressa num curso à distância, se ele não for disciplinado, se ele não ler, se ele não postar as atividades no fórum, nos chats, enfim, em todas as ferramentas que tanto síncronas e assíncronas de aprendizagem, se ele não seguir o cronograma de aprendizagem corretamente, ele não dá conta de fazer o curso à distância. Então isso se chama autodisciplina. Então essa habilidade ou ele tem, ou ele forçosamente ele cria, e aí o que acontece? Isso é uma habilidade que ele vai levar para a vida, vai carregar para a vida. E é muito importante que ele crie essa atividade, não é? E nesse sentido, não só a autodisciplina, mas também a autonomia, que é o aprender a aprender, que é muito importante isso hoje em dia. A pessoa que nós vivemos uma verdadeira chuva, uma tempestade de informações, mas não basta você ser uma pessoa bem informada. Tem um filósofo muito famoso, inclusive ele tentou reestruturar o sistema educacional da França, chamado Edgar Morin. Ele tem um livro muito interessante chamado A Cabeça Bem Feita, que eu gosto muito de citar. O Morin fala o seguinte: nós estamos cheios de pessoas com cabeças cheias, ou seja, cheias de informação. Mas a cabeça bem feita é aquela que sabe transformar informação em conhecimento. Então, esse é o grande pulo do gato, esse é o grande desafio. E eu acredito que, vindo agora ao encontro, respondendo a grande questão, né, em que medida a educação à distância corrobora, né, ou confirma uma tendência em melhorar, né, a qualidade do trabalhador, a qualidade do trabalho, eu acredito que ela, nesse sentido, não é a panaceia, não é a solução para todos os problemas, mas sem dúvida alguma que ela ajuda, que há estudos comprovando, e no próprio ENAD, que o estudante de educação à distância ligeiramente se sai melhor do que o estudante do ensino presencial. Isso há uma chuva de estudos que comprovam isso, sem dúvida. Independente das questões sociais que a gente tem, eu vejo que hoje em dia falar de que não deu para me capacitar, não tenho tempo para isso, é furada, né? A pessoa não, primeiro porque é um ensino bom que te proporciona vamos dizer assim, a sua qualificação, né, para ter a oportunidade diante das grandes corporações e está ao alcance de todos, né? Ainda que seja pago, ainda que a pessoa tire do bolso para investir, tem diferencial nos valores, existem aí percentuais que são acessíveis para que as pessoas, né, adquiram o seu conhecimento. Mas você, quanto professor e empresário, da sua ótica particular, chegar no último nível de formação garante sucesso profissional? Não, hoje não é garantia mais. Se você não tiver um ajuste entre os seus interesses e objetivos pessoais, ou seja, eu costumo dizer o seguinte: interesse, aptidão, habilidade não é algo que você compra numa prateleira de supermercado. Não é algo que você simplesmente vai
e compra, enfim, não é algo que você descobre com uma varinha de condão, né? Então, é o que acontece muitas vezes com as pessoas que procuram os nossos cursos e um curso de graduação ou de pós-graduação. Você tem que ajustar os seus interesses e habilidades e aptidões, né? Hoje a gente tem que colocar no plural, né? E as pessoas às vezes não têm uma aptidão só, uma habilidade, tem várias. Ajustar isso ao seu trabalho e a busca por uma qualificação e um aprimoramento profissional. Então, esse é um primeiro ponto. Não adianta nada você hoje estar trabalhando em controladoria e finanças e querer fazer uma pós em RH porque acha isso chique, está na moda, ou em coach porque acha que... Não, isso daí é furado. Realmente vai fazer o caminho oposto ao que você trilhou. Você vai retroceder ao invés de você avançar em direção a uma progressão na sua carreira. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo, ajustada essas duas variáveis, o segundo é você buscar cada vez mais se especializar em direção a não um afunilamento, mas a uma qualificação que te dê ao mesmo tempo uma visão especialista, mas também holística da sua profissão. A gente costuma dizer o seguinte: você tem que ser um profissional local, que você tenha conhecimento da sua localidade, do seu conhecimento especializado, específico, mas também globalizado, né? Que saiba olhar o todo, né? Não só ficar focado nas partes. Então, trocando em miúdos, né? Traduzindo isso, hoje em dia, em tempos de que eu gosto muito de citar também um sociólogo já morto há 2 anos atrás, Zygmunt Bauman, ele fala da modernidade líquida. Hoje em dia, o que hoje é sólido, amanhã pode já não ser mais, né? Então, a gente fala isso tanto no mundo dos negócios, dos relacionamentos, a gente vê com a internet que as transformações elas são cada vez mais velozes, rápidas. Haja visto o que a gente vê nas redes sociais. A gente não tem nem tempo de depurar, de saber direito se uma informação ela é falsa ou se ela é verdadeira. Então, o conhecimento, o investimento na formação, ele é, digamos assim, mais bem investido, dinheiro mais bem investido que você tem feito. O que não quer dizer que necessariamente, se ele não for bem assertivo, se ele não for bem investido, o que não quer dizer necessariamente que ele vai ter um retorno imediato. Às vezes você precisa de um tempo, você precisa às vezes de um profissional que te oriente, como um coaching, ou de um psicólogo que faça uma orientação de carreira, alguma coisa nesse sentido. Mas quanto mais você afunilar, quanto mais você puder ter essa noção de especialidade, de especialização, mas sem perder também a visão do todo, melhor. Tá? E eu costumo dizer que a educação à distância não é barato, não é sinônimo de uma educação barata e não. Fazer educação ainda no Brasil é muito caro, porque as tecnologias ainda são caras. No Brasil, no caso. Caras e ineficientes. E muitas vezes Enquanto as coisas acontecem lá fora numa velocidade muito maior para chegar aqui pra gente. Sim, com certeza. Eu torço para que um dia esse cenário mude. Às vezes, o sinônimo de barato pra gente parece sinônimo de baixa qualidade, o que nem sempre é verdade. Mas, em linhas gerais, a gente sabe que ainda no Brasil, fazer educação é muito caro. Tanto presencial quanto à distância. De acordo com esse parâmetro que você comenta para mim agora, Alexandre, eu queria saber concernente a números. Se você tem base, dados para quem quer investir nesse mercado também. Não somente a questão de investimento, mas também de rentabilidade, entendeu? É um mercado seguro? Eu estou querendo agora investir em educação, está crescendo, né? Como que essa ótica? Com certeza. Como eu disse, são cerca de 20 milhões, eu estou falando apenas de um público em específico. Há uma estimativa que o mercado de educação à distância no Brasil ainda tem 30% de chances de expansão. Então, nos próximos 10 anos, ainda há um espaço de 30% da população que ainda não foi afetada ou atingida pela educação, que precisa se qualificar.
senão a economia vai entrar em colapso. Eu já falava isso há 5 anos atrás, em artigos, em entrevistas que eu dava, enfim, nas redes sociais eu falava que o Brasil se ele não investisse em educação, seja presencial ou à distância, nós viveríamos um verdadeiro colapso de mão de obra, um apagão de mão de obra qualificada. Pois é o que estamos assistindo. E reitero isso, se nós não investirmos em educação, seja em qual modalidade ela for, nós continuaremos a patinar e ficarmos assistindo a esse trágico cenário econômico para de estar mais adiante. Exatamente, é o que muitos economistas falam, nosso crescimento é o voo da galinha, é aquele que experimenta pequenos ensaios e arremedos de crescimento, mas nunca consegue deslanchar e permanecer numa crescente, num contínuo. E isso é muito triste, porque se a gente não investir efetivamente em educação, ter políticas eficazes, porque o que acontece? Entra governo, então um governo cria uma política, entra outro governo, desfaz toda aquela política, então a descontinuidade das políticas também, tanto no setor de educação, no setor de educação e política científica aplicada a negócios, tudo isso, essa descontinuidade das políticas públicas é uma tragédia para o Brasil. Isso é um verdadeiro atraso. É difícil, isso mas só quem está com o poder é importante que quem a legenda entenda esteja em isso, evidência. né? E o povo também entenda isso, os cidadãos brasileiros entendam isso, porque isso e o empresariado sente isso na pele, porque sem dúvidas, quem sofre é a classe mais aqui embaixo. Exatamente, o trabalhador sofre, o empregador sofre, todos sofremos, porque essa descontinuidade ela gera um ônus muito caro, né? Uma fatura muito cara para ser paga no final das contas. E o que a gente tem assistido é um verdadeiro, como eu poderia dizer, é de uma perversidade absurda que a gente tem feito com os nossos jovens e com a nossa, e com uma fatia também, de certa forma, com a mão de obra que está aí, que precisa ser qualificada. E nós temos tecnologia, nós temos instituições que podem fazer esse trabalho e já deu demonstrações que tem recursos e tecnologias, falta às vezes a vontade política, falta também o incentivo por parte da população. Você vê, nós tivemos programas como Pronatec, ProUni, em que sobraram vagas e não foram preenchidas. Por quê? Faltou fiscalização, faltou uma política clara e transparente de como esses recursos foram empregados. Então, isso é muito sério. Sem contar também com quase que destruíram aí o FIES, né? E o FIES foi quase que um fiasco, né? Quase que um fiasco. Então, essas políticas precisam ser levadas a sério, elas precisam ser reestruturadas, porque elas possibilitam o acesso a milhões, não são milhares, são milhões de pessoas ao ensino superior, e nós precisamos dar um salto de qualidade. Veja, eu tive a oportunidade de, no ano passado, conhecer alguns sistemas educacionais de alguns países. Países que são de dimensões populacionais e territoriais menores de muitos estados da nossa federação, que fizeram, por exemplo, a Espanha fez uma verdadeira revolução na educação, até de ensino fundamental. E veja, eu estava no Museu del Prado, que é o segundo maior museu do mundo em importância. Eu me emocionei porque eu vi criança em Pititico, a professora visitando o museu, eu filmei aquilo na hora, eu fiz uma transmissão ao vivo, porque veja, como é que pode, no Brasil, nós não conhecemos, as crianças não conhecem o centro da cidade. Eu tive oportunidade de ter contato com crianças da periferia, enfim, tem criança que não conhece o centro da cidade, tem criança da periferia de uma grande cidade como Ribeirão Preto que não conhece sequer o Teatro Pedro II. Não é? Isso é muito triste, isso é muito trágico. Você sabe que por essa ótica a gente também se depara com
muitas situações desagradáveis, né? Não é que nós estamos aqui fazendo uma apologia, né, à negatividade da política. Não, de forma alguma. Absolutamente, mas Há nós experiências sabemos muito bem-sucedidas, que algo né? precisa ser feito para mudar a trajetória do quesito educação da nossa história, dos nossos, não só adolescentes, mas como nós mesmos. Nós que falamos de negócios, nós que trabalhamos, porque todo mundo precisa pôr o pão nosso de cada dia na sua mesa. E o mercado está cada vez mais seletivo e o mercado tem buscado um profissional que tem 2 faculdades, 3 faculdades, que tem a pós, que tem o doutorado e ainda assim não E ainda assim é insuficiente. não às vezes corresponde com o salário que precisa. Então eu acredito que realmente tudo isso precisa ser muito estudado, avaliado e mudado, transformado. Esse é o grito a palavra, que nós temos para fazer. Olha, quando você fala em transformação, você está falando em revolução. Com certeza. O que nós precisamos, é claro que as transformações, as mudanças, elas levam tempo. Não são mudanças que você faz a canetada, Com certeza. né, de um dia para a noite. Não. São mudanças e transformações que levam de 10 a 20, 30 anos. Mas elas precisam começar, elas precisam pelo menos ter um início, precisam ter uma direção, né? E nós, empresários, nós estamos falando de negócios, precisamos nos engajar. Tem que ser, não pode ser algo eminentemente direcionado apenas para governos. Hoje você tem Instituto Ethos, a LIDE, você tem, enfim, eu poderia citar N instituições, associações comerciais, N instituições comprometidas com projetos super, a gente está falando da negatividade, mas vou mostrar um pouco o outro lado. Você tem o projeto Jovem Aprendiz, você tem vários projetos hoje que estimulam, né, a educação, a ponte entre a escola, a educação e o mundo do trabalho. Não se fala nem mais em mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho, né? Porque, como nós, né, nos bastidores conversávamos em outra ocasião, nós precisamos das reformas, nós precisamos de também acompanhar as transformações do mundo do trabalho e fazer as reformas, as revoluções necessárias, as mudanças necessárias, acompanhar essas mudanças urgentemente. Porque aquele operário de chão de fábrica já não existe mais. Vamos falar da nossa região aqui, no caso de Ribeirão Preto, em que 10 anos atrás nós tínhamos o colhedor de cana, não existe mais. E a tecnologia está aí para, inclusive, preservar o meio ambiente, para dar maior produtividade ao campo, para assegurar o emprego, não para destruir o emprego. O que nós precisamos é adaptar ao novo e dar qualidade e garantia à mão de obra. E não é para destruir emprego, mas é para trazer uma nova modalidade de emprego. Ou alguém acredita que aquela mão de obra de cortador de cana é digna de alguns para algum ser humano? Eu acredito que não é? A tecnologia não em si, ela não é algo negativo. Depende dos usos que se faz dela. Não é verdade? Então, nesse sentido, que eu defendo sim, que as reformas que a gente precisa fazer no nosso país, tanto em relação ao trabalho, à previdência social, à educação, elas precisam acontecer e elas precisam acontecer no timing necessário, ou seja, que elas precisam acontecer não a canetada, elas precisam acontecer com diálogo com o empresariado, com a sociedade civil, elas precisam acontecer com os agentes direto e indiretamente envolvidos, educadores, enfim, mas elas precisam acontecer, o debate precisa acontecer, isso que é o mais importante. Com certeza. Alexandre, eu agradeço muito a sua participação aqui no Arena de Negócios. O papo foi muito enobrecedor, né? Oxigenou muito as nossas ideias. Eu gostaria que você deixasse para a gente as suas considerações finais. Eu vou ser muito breve, como eu disse. Eu acredito muito vou reproduzir aqui, não com as mesmas frases, mas Nelson Mandela fala, né, que a educação é uma forma de transformar o mundo, uma ferramenta eficaz de transformar o mundo. E principalmente quando você alia a educação com tecnologia, você tem uma ferramenta poderosa. Não dá mais para retroceder.
O educador que resiste e acha que a tecnologia vem para substituir a mão de obra docente é um engano muito grande. Muito pelo contrário. Quanto mais tecnologia, mais se precisa da mão de obra não, mas ou seja, mais do intelecto humano. Muito pelo contrário, a educação à distância não vem tirar postos de trabalho do educador, muito pelo contrário, gera mais postos de trabalho para o educador. Tem dados e estudos científicos que mostram isso. Ele apenas repõe, reestrutura o mundo do trabalho do educador. A educação à distância não é uma ferramenta em que reduz a qualidade do ensino, muito pelo contrário. Se bem empregada, ela reestrutura, ela ressignifica a educação. Então eu sou empresário, há mais de 10 anos milito na área da educação à distância, acredito como uma ferramenta poderosa de transformação, sim, tanto para empreendedorismo quanto para a cidadania. Eu milito por meio de uma empresa privada, né? No caso da minha própria empresa, a Educai, que se localiza à rua General Osório, 1281, né? Aqui no centro de Ribeirão Preto. Nós trabalhamos com universidades com índice geral de cursos 4 e 5, vou citar alguma delas, né? A Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, virtual, a Universidade de São Judas Tadeu, a Faculdade da Lapa, FAEL, a Faculdade de Tecnologia, Ciência e Educação, a FATESC. Nós trabalhamos com a Universidade Positivo, trabalhamos também, enfim, com o Instituto Monitor para cursos técnicos à distância, uma infinidade de instituições, e graças a Deus já foram mais de 6.000 pessoas atendidas e afetadas pela educação à distância. Então eu falo que foi, e detalhe, nós temos hoje pessoas à frente de empresas, prefeitos de cidades que passaram pelas nossas mãos, né, pelas nossas instituições, temos executivos, temos diretores de escola, temos pessoas que foram para o mestrado, temos pessoas que se transformaram em professores nossos. E esse é o potencial da educação, a transformação. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. E nós vamos finalizando essa edição da Arena de Negócios, como vocês puderam acompanhar aí na nossa coluna, com uma entrevista que nós fizemos, né, um bate-papo que tivemos na última edição da Feira do Livro com o Luiz Fernando Veríssimo. E duas respostas desse marco da nossa literatura e da nossa educação, que eu considero como meu mestre também, acrescentou muito no meu currículo, né? Eu lembro da minha 8ª série do ginásio, quantas redações, quantas crônicas que nós não tivemos que estudar para ali, né, ter a média. Ele comentou conosco que viver hoje no Brasil com a literatura é algo desafiador, mas que não devemos desistir dos nossos sonhos. Então nós vamos ficando por aqui, agradecemos a participação de todos aí do outro lado e aguardamos vocês na nossa próxima edição. Até lá!